uma cardiologista de formação como a cirurgiã pediátrica falar de hormônio. Olha que mundo lindo que os hormônios abrem pra gente. Cibele, você leu o meu pensamento, porque eu ia começar justamente com essa provocação. O que uma cirurgiã e uma cardiologista estão falando de hormônio, né? E aí, já que você saiu na frente falando, vou falar sobre esse livro que eu li essa semana, não sei se você conhece, que é um psiquiatra, né, falando de hormônios e neurotransmissores na saúde como um todo, na saúde mental e tudo mais, né? Então, acho que só por aí as pessoas já devem imaginar a importância desse tema, né? E assim, como a gente trabalha com hormônios, mas também trabalha com suplementações, com vitaminas, a gente falou agora mesmo de nutracêuticos, tudo mais. Então, eu queria saber da sua opinião, né? Como é que você pensa, qual que é a importância aí dos hormônios na saúde como um todo, né? Como é que a gente pode colocar ele numa escala de hierarquia quando a gente pensa em suplementação como um todo? Pois é, né, amiga? É exatamente isso, né? Quando a gente está na faculdade, né, e ali nos primórdios a gente começa a estudar alguma coisa da fisiologia, parece que não cai a ficha da importância que isso vai ter na nossa vida médica. Eu acho que assim que a gente forma, a gente já entra nesse mundo, né, desse binômio doença-remédio, que eu acho que a gente cada vez se afasta mais desse mundo da hormonologia. Eu, como cardiologista, eu passei aí muitos anos da minha especialidade não entendendo de hormônio e achando que não tinha por que eu entender. Hoje, com esse conhecimento que a gente tem aí, que eu vim adquirindo aí nesses últimos 12 anos, bem como eu sei que você também, eu acho impossível, sinceramente, qualquer tipo de profissional médico não ter o entendimento básico da hormonologia, porque são simplesmente substâncias que regem o equilíbrio, a homeostase do meio interno. Então, desde um psiquiatra até o urologista, passando pela ginecologia, pela nutrologia, vamos lá, pela medicina da família, aonde é que um profissional médico não vai se deparar com a necessidade de entender dessas substâncias que funcionam fazendo o equilíbrio corporal? Então, eu acho que todo médico deveria saber de hormônio. Ele pode até não querer prescrever, né, hormônio quando necessário, mas detectar as disfunções fisiológicas, né, as quedas que a gente sabe que nós vamos ter ao longo dos anos, eu acho que é importante em qualquer especialidade. Você acha isso também? Então, só para responder, que tem um monte de gente perguntando o nome do livro, no final eu vou passar o nome do livro. E essa live, gente, vai ser uma live mais rápida, né, Cibele? Porque nós vamos ter uma sequência aí de 5 lives. Cibele, assim, total, eu sou cirurgiã, né, cirurgiã pediátrica, mas assim, na cardiologia, eu vou te fazer uma pergunta assim, por exemplo, você acha que os hormônios esteroides, né, que são aqueles hormônios lá da menopausa da mulher, da andropausa do homem, a testosterona, por exemplo, o estrogênio, eles teriam algum impacto na saúde do coração? Ou eles só servem para libido e para vida sexual e para vida reprodutiva? Pois é exatamente isso, né? É um paradigma muito antigo que não só o paciente leigo que está assistindo a gente, como às vezes muitos colegas médicos têm, de colocar esse modelo que a gente vive hoje, né, amiga? Que é o modelo geográfico e sintomático da medicina. Geográfico porque divide as áreas do corpo, né? Então, eu, como cardiologista, deveria me ater a entender do coração e dos vasos sanguíneos. E sintomático porque a gente só trata sintoma, né? Se o sintoma é uma dor no peito, é do cardiologista. Mas hoje a gente sabe que existe um link vital, incontestável, irrefutável entre a saúde hormonal e a saúde cardiovascular. E isso passa por todos esses hormônios esteroidais, né? A gente sabe o tanto que a testosterona é importante, né? Fazendo aí um plágio do que o professor Ítalo fala com a gente, ela deveria mesmo ser chamada de cardiosterona, né?
quando produzida pelo testículo masculino, a testosterona vai atuar na maioria e logo de uma forma primordial no cardiomiócito. Uma célulazinha ali do coração, que é o miócito, ela pode ter de 5.000 até quase 100.000 receptores para a ação dessa testosterona. Então, olha a magnitude desse hormônio na função do coração. Mas não é só do coração, não. A célula que recobre os nossos vasos, que é o endotélio, esse endotélio, gente, é uma camada unicelular fininha, microscópica. Essas células endoteliais têm receptores, não só para testosterona, como para estradiol. E isso eu deixo bem claro, porque a testosterona vai ter uma importância no corpo masculino muito comparada com o estradiol no corpo feminino. Então, sim, se a gente não conseguir não só mensurar e acompanhar essas quedas hormonais, eu não consigo fazer, André, o que hoje talvez seja o maior desafio do meu consultório, do seu consultório e do consultório da maioria dos médicos, que é o quê? Fazer prevenção da doença que mais mata no mundo. A doença que mais mata no mundo ainda é o infarto e AVC, ou seja, os nossos pacientes eles vão, obviamente, padecer dessa estatística mundial e brasileira. E se a gente não começar a entender dessas estruturas, né, moleculares, né, na maioria das vezes proteicas, chamadas hormônios, como é que nós vamos proteger os nossos pacientes? Né? Então, tem todo um link com a prevenção do sistema cardiovascular. Então, eu queria te contar um caso que eu acabei de atender, você falando aí agora, eu me lembrei, né? Eu tenho uma paciente que ela é minha paciente há muitos anos, ela faz ozônio na clínica e tal, e ela fazia o tratamento da suplementação hormonal de uma maneira muito irregular. Ela fazia um período, parava, voltava, tinha medo, estava com o pé lá, outra caindo, a ginecologista falava uma coisa, até que ela começou a desenvolver uma hipertensão arterial. Holter, remédio, não controlava essa pressão, não controlava, pegou Covid, piorou, aquela confusão. Até que um dia, Sibeli, ela chegou no consultório, eu botei um implante nela, no susto. Eu tinha lá um implante de estrogênio e testosterona. Eu falei, vem aqui, eu vou te botar esse implante, porque daí você não vai escapar, o troço tá aqui dentro de você, e agora você vai fazer certo, não sei o quê. Ela voltou agora, 4 meses depois, hoje, tá? Mas eu já tinha visto ela antes. Ela controlou completamente a pressão dela, tá sem remédio nenhum, né? Ela tá com níveis de FSH, LH como se não tivesse na menopausa. Logicamente que ela também tinha um hipotireoidismo, que eu tratei. A gente sabe que os hormônios trabalham como uma orquestra, né? Então, o que eu queria chamar a atenção? Eu achei muito legal esse livro aqui, porque esse psiquiatra, quando ele teve o insight, foi o seguinte, ele já era um médico de 20 anos. Não sei se você já leu esse livro, Sibeli. Não, eu encomendei, ainda não chegou. É fantástico, é super rápido de ler, fantástico. Mas olha o insight dele, que eu acho que foi o que aconteceu com a gente também, né? Ele começou a se questionar por que a maioria dos pacientes dele chegavam para ele e falavam, doutor, por que eu não melhoro da depressão? Por que eu melhoro pouco? E ele começou a perceber que as mulheres menopausadas, a depressão ficava muito mais difícil de tratar. Ou então coincidia com o início da depressão. Ele falou, não é possível, tem que ter um link entre o hormônio e essas doenças. E ele começou a estudar mais profundamente e ele viu que não só os hormônios esteroides da menopausa, mas todos os outros, principalmente o T3, o cortisol, né, estão muito envolvidos aí nessas questões. E você falou da testosterona aí na saúde cardíaca, né? E a gente tem que ir um pouquinho além, né? Esses dias eu fiz um estudo bem aprofundado do efeito do estrogênio na saúde cognitiva, né? Evitando aí doenças, as demências senis, né, Cibele? Tanto no homem quanto na mulher. Então, hoje em dia, a gente tem aí homens usando testosterona, usando muito inibidor de aromatase, suprimindo muito o seu estrogênio, também não é uma coisa interessante, né? E na saúde cardiovascular, o estrogênio é importante também? O papel do estrogênio, tanto na saúde masculina quanto feminina, ele tem muito papel no endotélio, né, amigo? O estrogênio, quando se liga no receptor no endotélio, ele vai ter uma resposta genômica através de uma influência no núcleo celular, mas ele também vai ter uma resposta não genômica. E essas respostas, elas acabam com 2 fatos muito importantes.
O primeiro aumenta a produção de óxido nítrico. Então, a vasodilatação é um efeito assim que é quase peculiar mesmo do estrogênio. E segundo, a diminuição de ROS. Via não genômica, o estrogênio protege a mitocôndria celular de lesões das espécies reativas de oxigênio. Que a gente está o tempo todo produzindo espécies reativas de oxigênio, e talvez se a gente pudesse falar, a organela mais sofrida com isso é a mitocôndria. Então, o estrogênio tem uma grande proteção nessa produção de espécies reativas de oxigênio. Então, isso vai ter ação não só no aparelho cardiovascular, como em todo o sistema cognitivo, muscular, enfim. E talvez a chave mesmo, onde principalmente no corpo da mulher o estrogênio vai proteger doença cardiovascular, nem seja essas duas coisas maravilhosas que eu falei da ação dele em relação à oxidação e vasodilatação. É porque ele tem uma relação direta com a insulina. E aí é uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia, né? Que é talvez a base do que a gente tem feito nessa medicina, né? Que é anti-inflamatória, que é controle da resposta oxidante. A mulher perde esse estrogênio, então ela começa a caminhar para essa resistência insulínica que acaba ligando tudo, né? Gordura abdominal, síndrome metabólica, que é o que você vê, é esse caso que você apresentou aí, né? Uma mulher que de repente se vê sem o hormônio, caminha para uma síndrome metabólica, por mais que ela se esforce numa dieta, a gordura visceral começa a aumentar, porque ela caminha para uma resistência insulínica, faz uma hipertensão arterial por esse mecanismo que se associa, e ali, se eu começo a usar remédios, né, ininterruptos, sem parar, eu não estou resolvendo a base do problema. Quando você foi lá e fez simplesmente, tratou a base do problema, que era o quê? Falta do hormônio estradiol, né? Aí a mulher entra num equilíbrio, numa homeostase novamente, né? E é a chave. Então, a chave, eu acho, dessa disfunção toda é isso, né? Relacionada a essa resistência insulínica, que acaba que nós, mulheres menopausadas, iremos acabar, né? Poderemos acabar caminhando para isso, né? Porque a epigenética mostra que a gente pode fazer diferente, né? Exatamente. Contra fatos. A gente que já está caminhando nessa estrada há muitos anos já está convicta disso, mas tem muita gente que ainda não está. E aí, Cibele, eu sei que tanto eu quanto você, além de trabalharmos com hormonologia, a gente sabe que o hormônio, eu chamo de gerente do nosso corpo. Eles são mensageiros, sinalizadores, mas eu chamo de gerente porque tudo que é relacionado à função é um hormônio que vai lá na célula, dá uma ordem, e quando ele dá essa ordem, para que essa ordem seja executada, ele desencadeia aquelas vias metabólicas, aquelas reações bioquímicas. Aí precisa de matéria-prima para que a célula execute. Então, a gente se preocupa em suplementar essas substâncias, que são essas matérias-primas, que são vitaminas, minerais, aminoácidos, cofatores, enfim, antioxidantes e tudo mais, né? Mas, e aí, por que eu achei importante a gente falar de hormônio hoje? A gente está muito aí numa febre de injetáveis, né? Mundial isso, não é só no Brasil está até começando. E a gente vê muita gente, olha, eu fiz injetável, e a gente sabe que as farmácias lançam esses kits prontos, né? E às vezes a coisa não funciona muito bem. Então, eu até dei um curso de injetáveis aí em maio, eu senti necessidade de falar de hormônio, porque as pessoas têm que saber que não adianta fazer essa suplementação e não fazer a parte hormonal adequadamente. E as pessoas, mesmo médicos, costumam ter um pouco de medo, às vezes, do hormônio. Acha mais fácil fazer uma vitamina, um mineral ali e tem um medo de suplementar o hormônio, né? Então, eu acho, assim, muito importante a gente destacar aqui a importância. A gente falou muito de hormônio esteroide, mas eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, e eu vou perguntar para você também, que eu sou... Você sabe que eu tenho minhas preferências. Você falou da mitocôndria, a organela preferida é a mitocôndria. E o hormônio, eu tenho dois. Eu tô perdidamente apaixonada pela melatonina. Melatonina. E o T3. E o T3, eu penso que sem T3 não acontece nada, né? Porque você não consegue nem fazer ATP na mitocôndria. E aí, óbvio que se você fala em mitocôndria, em ATP e energia, e coração é um dos órgãos que mais precisa de energia. Então,
Quando você pensa na saúde do coração, o que você falaria para a gente a respeito de suplementação hormonal e também de uma suplementação nutracêutica, digamos assim, que poderia otimizar a função do coração, tanto para prevenir, quanto para aquela pessoa que já tem alguma cardiopatia instalada? É isso, né, amiga? A gente entende, né, que do ponto de vista hormonal, a gente segue mesmo essa hierarquia, né? Então, você é apaixonada pelos dois hierarquicamente hormônios mais importantes do corpo, e eu acho que eu divido essa paixão com você exatamente porque são mesmo, né, quem norteia o nosso metabolismo, né? Então, quando a gente, mesmo na área da cardiologia e principalmente na área da cardiologia, a gente vai seguir essa hierarquia, essa análise hormonal, né? A gente sabe ali que a glândula mestre, né, que comanda toda essa orquestra é a pineal. Então, aí você está apaixonado com esse livro, eu estou apaixonada pelo livro do Dr. Walter Pierpaoli. Eu tinha Eu já li esse. Há muitos anos. ele me reacendeu umas coisas, eu tinha lido um pedaço dele, aí um dia desse voltando, não vou, eu comecei a ler de novo, e a gente reapaixona pela melatonina, né? E a gente entende que essa disfunção da pineal acaba culminando com a disfunção, né, de toda a resposta hipofisária. Então, às vezes, os médicos, pegando carona no que você falou, têm medo de trabalhar com hormônio justamente por não respeitar essa hierarquia. E quando não respeita essa hierarquia de analisar primeiro a produção de melatonina, favorecer e analisar essa produção tiroidiana, principalmente a nível de T3. E às vezes os médicos pulam essa hierarquia e já vão lá para testosterona, né? E já vão pulando essa análise. Às vezes os resultados são o quê? Infrutíferos, inadequados, eles se frustram, tem resultados que não são bons. Na cardiologia, a importância hoje da melatonina é indiscutível. O American College publicou em 2020 um estudo mostrando que somente o fato de você ter um sono não regular aumenta 2 vezes o risco de doença cardiovascular. Então, o sono inadequado passa a ser um fator de risco cardiovascular isolado, independente de qualquer outro fator de risco. E isso, obviamente, linkado muito à produção de um dos nossos melhores antioxidantes, que é o hormônio melatonina. E logo junto vem a tireoide. Porque eu acho que qualquer médico, amiga, diante de uma elevação de colesterol, a primeira coisa que ele deveria pensar é como está a tireoide desse paciente. E eu convido todo colega médico e todo paciente que esteja nos ouvindo e que tenha colesterol alto a medir a sua temperatura ao acordar. Ele vai se deparar com uma surpresa de que a temperatura vai estar abaixo de 36,3 e que, na verdade, muito dessa elevação do colesterol tem a ver com uma baixa produção hormonal de tireoide, de hormônio tiroidiano. E que, às vezes, é isso que você falou, de uma forma muito limitada, é olhado ali só para o TSH e o T4 livre, quando, na verdade, quem vai fazer esse normotireoidismo na periferia é uma função adequada de T3. Só para finalizar essa coisa de tireoide, Andréia, tem um estudo muito legal onde os pacientes infartados, 1/5 desses pacientes, a gente nota que o T3 livre cai muito. E tem 2 estudos, nem é só um, mostrando que quem tinha T3 mais baixo pós-infarto teve maior mortalidade por doenças todas e uma maior mortalidade por reinfarto. Aí precisaria o quê? De ter um estudo científico, né? Fazendo o quê? Uma randomização e colocando, então, o paciente usando e suplementando T3 e o que não suplementava. Adivinha se existe esse estudo? Não, não existe esse estudo, mesmo que outros já tenham provado essa inequívoca relação entre a baixa do T3 e a mortalidade aumentada em pacientes de grupo de alto risco, que é o pós-infarto. Sibeli, você tocou no assunto do colesterol, né? Eu não posso deixar. Primeiro de falar, você vê uma paciente está servindo de exemplo para tudo aqui. Essa mesma paciente, eu lembro que eu apontei os exames para ela. Só de ter feito T4 com T3, o colesterol dela caiu de 213 para 157. Né? Então, isso é uma coisa que a gente fala muito para os alunos da pós, né? Eu sempre falo, pode entrar com T3, daqui 3 meses você mede colesterol, você vai ver o que aconteceu.
E aí a gente podia aproveitar. Eu queria falar um pouco da melatonina, da minha paixão pela melatonina, porque eu tenho tido. Porque a melatonina é uma molécula tão inteligente, tão pleiotrópica, que você falou, é o maior antioxidante que existe, porque ela é antioxidante, os metabólitos dela são antioxidantes, ela colabora com outros antioxidantes, mas na célula do câncer, ela tem a capacidade de oxidar a célula. Você acredita nisso? E ela, numa situação de normalidade, ela é capaz de ativar a enzima telomerase, realongar telômeros e reverter o envelhecimento de ovário, por exemplo. Eu tenho usado muito melatonina para infertilidade, com resultados muito positivos, que são verificáveis nos ultrassons e mesmo na fecundação e tudo mais. Eu estou falando dos meus resultados, mas existem dezenas de estudos clínicos a esse respeito já. E também, numa situação de câncer, a melatonina inibe a telomerase para evitar metástase. Então, eu uso muito. Aí eu estou falando de uso terapêutico de melatonina endovenosa, na dose aí de 50, 100 miligramas, principalmente em situações de câncer e de infertilidade ou em casos que eu preciso reverter o envelhecimento celular. Então, eu estou muito apaixonada pela melatonina de uso terapêutico mesmo. Mas voltando ao colesterol e à cardiologia, né, Cibele? Porque assim, é uma guerra que a gente tem com esse colesterol que ninguém merece, né? A gente sabe que o colesterol é uma molécula importantíssima para a saúde, está na parede de todas as células, é importante para a confecção de hormônios, esteroides e tudo mais. Mas a gente tem alguns marcadores, né, Cibele, que são mais importantes do que o colesterol aí para a saúde cardiovascular que a gente podia contar para eles, né? Você podia falar disso para a gente? Porque às vezes as pessoas ficam tão preocupadas e as próprias pessoas podem olhar seus exames e ver ali uma A com B, uma relação HDL, triglicerídeo. Queria que você explicasse isso para nós. Bom, amiga, antes de eu entrar nesse fato do colesterol, deixa eu complementar a situação da melatonina na cardiologia. A melatonina endovenosa tem um estudo interessante que em pacientes pós-infarto, até 3 horas do evento, submetidos, obviamente, a uma angioplastia, eles receberam melatonina endovenosa. E esses pacientes tiveram 40% de redução da área de remodelamento cardíaco. Exatamente por esse efeito que ela tem antioxidante, anti-inflamatório, né, pleiotrópico, nas células que estavam ali, não só de necrose, mas naquele miocárdio que a gente chama de penumbra. Que pós-infarto existe isso, né? Tem a área que necrosou, morte celular. Talvez essa área não vai recuperar. Mas o grande problema no pós-infarto é a área ao redor, que é a área que vai sofrer o quê? Uma isquemia na hora que reperfundir. É o problema da reperfusão, que é onde vem o boom de radicais livres. É onde vem o boom de radicais livres. E aí, todo antioxidante ali é benéfico. Então, você me perguntou anteriormente quais, né, substâncias nutracêuticas e endovenosas a gente pode usar nessa cardiologia injetável de proteção. Nós temos a melatonina, nesse estudo que eu dividi com você, diminuindo o remodelamento, mas nós temos N-acetilcisteína e com estudo científico. Nós temos ácido alfa-lipóico, também com trabalho científico publicado, endovenoso na cardiologia de emergência, reduzindo essa área de reperfusão. Uma outra substância endovenosa que melhora muito essa área de reperfusão, de isquemia pós-reperfusão, é a derribose, que nós temos estoque próprio de derribose, conseguimos produzir, né, derribose, mas na hora daquele sofrimento isquêmico a gente não consegue produzir a contento. E está ali uma substância que pode reduzir isso. E que a gente não vê ninguém usando na prática, né, André? Ou seja, em termos injetáveis, mesmo vivendo esse boom que a gente está vivendo, ainda tem muita coisa para a gente caminhar, né? A gente ainda tem que conseguir levar esses injetáveis para dentro da sala de emergência, para dentro da onde eles deveriam estar. A coisa do colesterol é exatamente isso, né? É um paradigma antigo que nos faltou ainda, né? Abertura de ideias para um novo modelo de paradigma, né? Que a hipótese do colesterol ficou como hipótese, né? Hipótese lipídica, que de hipótese continua hipótese, porque não foi confirmada. Então, até hoje a gente sabe, tem muito trabalho científico publicado, que não é o aumento da gordura e nem o aumento de consumo dessa gordura que vai levar ao infarto. Tem a ver com o carboidrato.
e o colesterol pega carona nisso, né? Porque o grande culpado da aterosclerose, e isso não é a opinião mais da Cibele, nem da Andrea, é a opinião, inclusive, das Task Forces, né? Do American Heart, do American College. Em 2015, eles realmente se rendem e colocam que a doença aterosclerótica não é uma doença de depósito de gordura, é uma doença inflamatória exclusiva. E onde, por acaso, aquela molécula de LDL, colesterol, que em geral circula na nossa periferia, né, no nosso sangue, para ajudar a restaurar paredes celulares, ela está envolvida ali na inflamação como uma série de outras substâncias. Mas não é a culpada, não é aonde se inicia o processo. É aonde a gente começa o processo nessa situação da inflamação, né? Ontem eu fazia uma live ainda com um aluno da pós, falando de colesterol, né? E ele estava muito interessado nessa coisa de desconstruir esse mito, né, do colesterol. E eu falei com ele e expliquei, amiga, que talvez alguns dos seus seguidores seja muito fácil isso, e é o que eu faço essa analogia com meus pacientes. É como se eu tivesse duas bolas de queijo e duas trempes de fogão. Duas bolas de queijo, às vezes, do mesmo tamanho, o fogão desligado, a bola de queijo não vai derreter. Se eu ligo o outro fogão, a bola de queijo vai derreter e causar um estrago. Eu comparo esse fogo ligado com a inflamação. E a bola de queijo com a gordura que a gente carrega, que é esse colesterol. Ou seja, parem de se preocupar com a quantidade de colesterol. Se preocupem se a trempe do fogão está acesa ou não. E esse aceso ou não da trempe é o processo inflamatório. E quais são os marcadores cardiometabólicos que você leva em consideração? Pois é, amiga, nesse arsenal é um monte de coisas. A gente deixa de se prender àquele modelo HDL, LDL, que a gente já sabe que não tem mais aquela visão maniqueísta, não tem o bom e o ruim, né? E a gente tem que ver essa LDL, como é que é a situação que ela tá e medir esses marcadores. Vamos começar sobre os marcadores. Nós temos marcadores simples, corriqueiros, o próprio hemograma, né? Que é factível no Sistema Único de Saúde. E quando a gente analisa ali no hemograma a quantidade de neutrófilos, a gente já consegue ver uma proposta inflamatória aumentada. Mas a especificidade do hemograma é baixa. Então, a gente pode alinhar isso à proteína C reativa ultrassensível, já estudada desde 2004 pelo Dr. Paul Whitaker. Então, a gente não está falando de nenhuma novidade. E que agora, na Covid, né, parece que todo mundo levantou a bola da proteína, né? Todo mundo começou a pedir. A nossa proteína C reativa, ultrassensível, ela é a ultrassensível, ou seja, ela não é aquela que documenta essa macroinflamação, igual foi na Covid, né? A gente está atrás dessa inflamação silenciosa. Então, o colega médico tem que pedir PCR ultrassensível. Mas, além disso, a ferritina é um grande marcador de inflamação. E você pega, eu sei que você deve pegar muita ferritina alterada no consultório. Muito, né? Muito, né? Muito. É o nosso. O difícil é você pegar uma ferritina boa. Ou ela está muito baixa, ou ela está muito alta, né? E a própria inflamação, às vezes, é causa de uma ferritina baixa. Porque a inflamação também pode levar a anemia, né? Pois é, e aí a gente se perde, porque muita gente fica achando que ferritina alta é excesso de ferro, quando na verdade é uma proteína inflamatória de produção, na maioria das vezes, hepática, e que a gente tem que procurar onde é que, né, como controlar isso. Temos também o fibrinogênio, então essas provas corriqueiras eu posso pedir no sangue, mas a gente já tem hoje como mensurar desde o inicinho ali da placa aterosclerótica ali na camada subendotelial. Então, eu consigo dosar fator de necrose tumoral, eu consigo dosar as interleucinas, né? Porque às vezes eu tenho uma elevação da interleucina 6 sem ainda ser acompanhada da elevação da proteína C reativa. Então, eu consigo pegar o paciente numa fase até mais precoce dessa inflamação. São exames mais específicos, né? A gente conhece hoje com o nome de inflamograma, mas fácil de fazer, hoje já com um custo bem assim, que eu diria assim, bem democrático, né? Porque quanto mais o tempo vai passando, mais esses exames vão se tornando corriqueiros e o custo vai caindo. Mas analisar essa molécula e esse colesterol de uma forma mais individual é bem legal. Você vinha falando de ApoB, ApoA. Eu acho que todo médico deveria fazer uma mensuração disso. Só para deixar claro, gente, a apolipoproteína B é a fração proteica que é ligada no LDL.
E essa ApoB está muito mais relacionada à capacidade aterogênica do que o próprio LDL. E isso também não é uma opinião minha, é um trabalho em 2021 do American College, muito recente, que deixa muito claro que é a ApoB o grande marcador e não o LDL. E a ApoA é a fração proteica do HDL. Então, essa relação ela tem que ser pesquisada e, idealmente, ApoB dividido por ApoA tem que estar menor do que 0,6 em homens e menor que 0,7 em mulheres. E a gente não dosa isso. Qualquer laboratório mensura ApoB e ApoA. Além de que, às vezes, eu posso fazer um exame chamado cardio-ID para eu entender como é que é o padrão da minha LDL. Porque a gente sabe que LDLs pequenininhas e mais densas, elas têm mais capacidade de formar, de participar desse processo da aterogênese. Então, é bom que eu defina. Agora, amiga, uma coisa muito linda que eu não posso deixar de falar. Tudo isso que a gente mensura, ele está exposto às mudanças ambientais de estilo de vida. Então, gente, não é um retrato verdadeiro e absoluto da vida de ninguém. Se hoje você tem muita ApoB ou muita LDL pequena e densa que é aterogênica, diante de uma dieta adequada, de uma mudança de hábito de vida, de atividade física, de tratamento anti-inflamatório, você muda esse perfil. Então, a Ô, gente não é... Sibeli, o pessoal tá sabido aqui. Alguém falou da homocisteína, né? Que eu acho que é um marcador bem importante, não só de risco cardiovascular, mas ele nos reflete aí como é que está uma das reações mais importantes do nosso organismo, que é a metilação, e que a gente corrige facilmente com uma suplementação, né? Das vitaminas do complexo B, do ferro, né? Agora, você se preocupa mais com o colesterol ou com o triglicerídeo? Com triglicerídeo, com certeza, né? E bate exatamente com os resultados. Na verdade, o que é que o triglicérides é? O que é que o triglicérides conta pra gente? O triglicérides é um lipide de armazenamento, né? Ou seja, esse paciente com triglicérides alto, ele está armazenando algo que ele está consumindo em excesso. Então, na verdade, o triglicérides é um lipide, uma gordura, que tem a ver com alto índice de consumo de carboidrato. E por isso eu me preocupo muito, porque nós sabemos que hoje os estudos populacionais linkam muito mais a doença cardiovascular com alto índice de carboidrato. Né? Então, o triglicérides tem muito mais importância do que o colesterol. É claro, André, que às vezes a gente está diante de um paciente com uma hipertrigliceridemia familiar. E aí, tudo bem, triglicérides de 1.200, mesmo uma pessoa que faça uma dieta low carb, um estilo de vida adequado, mas isso é menos de 3% da população. E isso está lá no consultório do cardiologista porque é uma doença. A maioria dos triglicérides altos que a gente pega, de 400, de 500, sabe o que é? Estilo de vida, boca, falta de atividade física. E pegando cara desse ponto, diga. Não, o bacana da nossa prática, eu acho, é que assim, 70% da solução do problema é estilo de vida, né? Sim. Tá? Eu falo que nós médicos, nós nos tornamos mais educadores do que médicos, porque eu perco mais tempo falando sobre alimentação, sobre exercício, sobre sono, sobre higiene do sono, né? Então, é uma medicina que exige uma coautoria aí do paciente para que dê certo, né? Ô, Sibeli, e o magnésio para o coração? Total, né? Fundamental, né? Bom, o pessoal perguntou aí de homocisteína e como é que a gente divide isso, né? A doença cardiovascular, ela tem os pilares, como toda doença, né? Os hallmarks, né? O câncer tem os hallmarks, o envelhecimento tem os hallmarks. E se eu pudesse falar dos pilares da doença cardiovascular, seria exatamente isso que a gente vem conversando. A inflamação, que nós exaurimos, né? Conversamos bem sobre como é que isso acontece. A oxidação, né, que muito das vezes está ligada, né, que é o que a gente chama hoje de oxi-inflammation, né, essa alteração do nosso processo oxidativo. Os desequilíbrios hormonais, ele está ali como um pilar da doença cardiovascular. A glicação, e aí entra toda essa perspectiva do estilo de vida, né, como que a glicação, ela vai fazer uma alteração enorme, né, do aparelho cardiovascular. E a metilação, além do sexto pilar, que é a disfunção mitocondrial.
Nesse pilar da metilação entra a homocisteína, que quer dizer para a gente o que quando elevada? Que existe um déficit de remetilação, né? Que a homocisteína receberia um radical metil para voltar para a metionina. Se ela está aumentada, provavelmente existe um déficit de metilação associado, né? E aí sim, aumenta muito o risco cardiovascular, também é um marcador isolado de risco. E o magnésio está nesse sexto pilar, que é a disfunção mitocondrial, né? Por que ele está nesse sexto pilar? A disfunção mitocondrial, ela é, de uma forma incontestável, importantíssima para esse processo aterosclerótico. Porque tudo, ou quase tudo, começa na molécula do LDL quando ela oxida. E a disfunção mitocondrial, como a gente falou lá no início, é exatamente onde acontece uma grande, né? Uma grande não, mas uma parcela de formação de radical livre. E se eu não estou com a minha capacidade antioxidante efetiva, eu não consigo lavar esse excesso, né? E o magnésio entra nisso, né, amiga? O quarteto Sinatra, né? A gente usa muito isso como prevenção dessa mitocôndria, indiretamente como prevenção da doença cardiovascular. Não só o magnésio, como a L-carnitina, a D-ribose e a coenzima Q10. Mas o magnésio, diga. Não, e aquele paradoxo, né, que com o envelhecimento o cálcio vai saindo do osso e se depositando nas artérias. Aí eu acho que tem duas vitaminas, na verdade uma a gente chama de vitamina, mas é hormônio, né? Mas que você talvez que queria saber a sua opinião, eu uso bastante, que são a vitamina K2, MK7 para fazer esse reposicionamento do cálcio e a vitamina D, né? Que não é uma vitamina, é um hormônio importantíssimo, imprescindível para o nosso metabolismo, e que eu acho que na cardiologia essa duplinha aí também é imprescindível, né? Fundamental. A vitamina D, que, né, o hormônio D, né? A gente já tem estudo também em pacientes infartados mostrando que quando o nível estava muito baixo, a mortalidade em um ano, por todas as causas e por causas cardiovasculares, é muito mais aumentada. Então, é indiscutível o papel da necessidade da vitamina D na proteção cardiovascular. E realmente, né, Andréia, com o processo de envelhecimento, a calcificação coronariana é um risco. E a K2, que é a menaquinona, ela entra aí como se fosse um GPS desse cálcio. Talvez aí, nessas últimas 2 décadas, né, uma das vitaminas mais relacionadas à proteção endotelial. A gente está tendo um estudo em andamento, que ainda não foi publicado o resultado, ele chama VitalCAC. Esse estudo VitalCAC está estudando mulheres menopausadas e a suplementação de 360 microgramas de K2 diária. E esse estudo é tão legal que ele está fazendo tomografia com score de cálcio coronariano, para comparar se a suplementação reduz esse score de cálcio coronariano. Então, eu acho que vai ser um estudo que vai ser divisor de águas na cardiologia em relação a K2, que a gente já tem estudos bem legais em relação ao espessamento de carótida. Então, a gente já tem muita comprovação de como a K2 e a suplementação da K2 protege o espessamento dessas carótidas. Agora, na hora que sair esse, então, da relação direta e inequívoca com o score de cálcio, aí realmente vai bater uma pedra, não só na importância desse GPS do cálcio, que é a K2, mas na dose. Porque eu ainda acho, amiga, que a gente usa dose de K2 baixa. Tanto é que, como esse estudo está em andamento e os resultados parecem, já está em fase 1, já foi para a fase 2, são muito promissores, eu já estou usando uma dose de K2 um pouquinho maior. Esse estudo está usando 360 microgramas, entendeu? O que eu acho legal do povo entender é que tudo isso que nós estamos falando tem comprovação científica, né, Andréia? Que as pessoas acham que nutracêutico, suplemento, né? São coisas da medicina alternativa, sem evidência, né? Olha, eu não falo muito da... Mas a Cibele me conhece, eu conheço a Cibele. Eu sou a louca do artigo científico. A louca. Eu todo dia eu baixo pelo menos um artigo científico. Então, isso que você falou é imprescindível, né? Tudo que a gente está falando aqui para vocês e que a gente está fazendo na nossa prática clínica e que a gente está apresentando para os nossos alunos é com muita fundamentação científica, né? Quem fala que isso não tem comprovação científica é porque tem preguiça de estudar, né?
E Sim. nós estudamos bastante, graças a Deus, porque a gente gosta, né? Porque é uma coisa muito apaixonante isso daqui, né? Então, e o mais legal é que a partir dos estudos científicos a gente tem a comprovação clínica nossa na nossa prática clínica, que eu acho que é o mais importante de tudo, né, Cibele? E esse estudo da K2 aí já estou super interessada, porque a gente, acho que o que você quis dizer é que a gente já sabe que ela previne. Agora a gente quer saber se ela é capaz de tirar o cálcio da placa da tireoide, Eu de acho que resolver o problema, né? E até eu com acho que doses mais altas. Eu esse tenho um estudo vai artigo que eu mostrar quero isso. mandar para você, não sei se você tem esse, que eles injetaram melatonina intracoronariana. Não sei se você tem esse. Intracoronariana, não. Então eu vou te mandar esse. Quem que tá... Manda. Não me ignore. Qual que é a sua pergunta? Desculpa, eu não vi. Se você puder repetir, a gente responde. Cibele, quanto à vitamina D, né? É muito frequente a gente relacionar a vitamina D à imunidade, né? Mas a gente sabe que ela vai muito além da imunidade. E às vezes a gente tem aquele paciente que tem uma vitamina D que está ótima já, 70, 80, mas continua com problema de imunidade, às vezes uma candidíase, herpes, uma sinusite, né? E as pessoas falam, puxa, mas falam tão bem da vitamina D, eu já fiz a vitamina D, e a vitamina D não resolve, a culpa cai na vitamina D. E aí a gente falou muito de inflamação, que tem tudo a ver com risco cardiometabólico. E a gente sabe que se você tiver um ácido úrico acima de 5, por exemplo, ele dificulta muito uma enzima chamada um alfa-hidroxilase em transformar essa vitamina D em forma ativa. Você tem a vitamina D circulando lá bonita, mas na hora que você precisa dela, ela não é convertida na fase Exato. ativa. Então, a importância da gente cuidar do ácido úrico, que é uma coisa que ninguém leva muito em consideração, né? E que é tão importante porque ele, além de fazer isso com a vitamina D, ele também é capaz de induzir uma resistência insulínica, né? Ele também pode se tornar um grande oxidante, que na saúde cardiovascular é muito ruim, né? E às vezes simplesmente passar um halopurinol é jogar a sujeira para debaixo do tapete, né? E o que mais baixa para mim o ácido úrico, não sei se você vai concordar comigo, são duas coisas: melhorar a saúde da mitocôndria e baixar a resistência insulínica, né? É uma dieta que tem que ter baixo índice glicêmico, né? Não tem jeito. Às vezes os pacientes linkam o ácido úrico ao consumo excessivo de proteína, né? Na verdade, o ácido úrico acaba vindo pela via ali da acetilcoenzima A pelo excesso de qualquer alimento, não só de proteína. E na maioria das vezes por excesso de frutose. Não a frutose da fruta, mas a frutose que está em tudo quanto é alimento industrializado, né, amiga? E a gente Sim. sabe que é E essa muitas vezes frutose. escondido, né, Sibeli? As pessoas têm que começar a ler rótulos, né? Se interessar por isso, né? Eu costumo dizer que o segredo é comer comida de verdade, né? Se, não tá, se aquele troço não tá pendurado na árvore, não tá plantado no chão, não tá Não dá passando lá, é porque foi vida. processado. Bom, nós falamos que ia fazer meia hora de live, nós já estamos com 46 minutos. Eu queria te pedir duas coisas no final. Primeiro, eu preciso falar da carne vermelha, porque assim, a gente sabe também que talvez numa escala menor, mas que a carne vermelha também inflama e também pode ser prejudicial em excesso para a saúde cardiovascular. Queria saber o que você pensa sobre isso e o que você. Bom, 4 anos de idade com uma glicemia. Bom, glicemia é baixinha, né? O que você pensa da carne vermelha? Como é que você orienta seus pacientes? E depois eu queria que você deixasse uma mensagem final, tá? Eu já vou contar para vocês que a gente vai dar um curso agora em novembro sobre terapias injetáveis, nutracêuticos injetáveis. A Cibele vai dar uma aula de cardiologia metabólica. Então, lá ela vai contar tudo e mais um pouco para vocês, o que é importante fazer. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem final, depois você falar da carne para a gente finalizar. Eu tenho que arrumar a mala, que amanhã eu tô indo para São Paulo. Ai, amiga, aproveita em São Paulo. Você vai passear ou estudar? Passear. Não, você acha que a pessoa passeia, Sibeli? Faz Passeia. 4 final de semana que eu tô indo para São Paulo. Eu vou participar de um evento bem legal lá. Eu fui convidada para ser sócia fundadora da Sociedade Brasileira de Terapia Hiperbárica. E amanhã vai ter lá uma cerimônia que vão estar todos os médicos que vão participar, tal, que é uma coisa também bem interessante na reversão do envelhecimento celular,
telômero, enfim, de um monte de coisa legal. Então eu vou fazer um bate-volta lá com o Ian. Então aproveita muito. Bom, o que eu acho sobre a carne vermelha, né? Na verdade, nessa situação toda de ficar estudando a melhor dieta para proteção cardiovascular, inequivocamente eu me deparo com uma dieta, que é a dieta do Mediterrâneo. Mediterrâneo. Hoje o meu vídeo do Instagram é ele. Por acaso eu estava aqui mais cedo, eu falei, gente, André falando aqui de dieta exatamente. Gente, é a dieta que mais tem trabalho publicado com benefícios incontestáveis, né, em proteção da doença que mais mata no mundo, que é a doença cardiovascular. E a dieta do Mediterrâneo, ela protege por 3 mecanismos, e aí você vai entender por que a carne vermelha é tão ruim, na verdade, as pessoas que estão nos ouvindo. O primeiro mecanismo de proteção é dos ácidos pufas, né? É do ômega 3, porque é uma dieta rica em peixe de água profunda e gelada e rica em azeite de oliva extra virgem. Além disso, a dieta do Mediterrâneo, ela tem muita verdura, muito legume. Esses legumes e essas verduras, eles vão modular a microbiota do nosso intestino. E essa microbiota, hoje a gente sabe que tem relação direta com a doença cardiovascular. E aí chega no terceiro ponto da carne vermelha. A carne vermelha, além de uma série de situações, né, que podem aumentar riscos intestinais, mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou só linkando o consumo de carne vermelha com doença cardiovascular. O consumo da carne vermelha aumenta muito a L-carnitina via oral. E a gente sabe hoje que não só o excesso de L-carnitina, que é um aminoácido, como a colina, né, que também é um aminoácido muito vindo de ovos. Quando eu tenho desbiose no meu intestino, essa L-carnitina vai virar uma substância chamada trimetilamina, que vai para o fígado ser oxidada e vira uma coisa chamada timal, ou trimetilamina oxidada. E hoje, gente, já é incontestável o tanto de estudo que mostra que, relacionando mesmo de uma forma linear, a alta concentração da trimetilamina oxidada com risco cardiovascular. Então, além da dieta do Mediterrâneo, só para deixar bem claro para o pessoal, que a proteína eleita na dieta do Mediterrâneo é a proteína do peixe, né? O consumo de carne vermelha na dieta do Mediterrâneo, na pirâmide, fica aqui na pontinha em raríssimas exceções, bem como os lácteos, bem como glúten e pães. E essa dieta não só protege do coração, como a gente sabe o mecanismo pelo qual a carne vermelha aumenta a doença cardiovascular, amiga. Então, realmente eu estimulo muito meus pacientes a tirar produto que inflama, e a gente sabe que o glúten, os derivados lácteos inflamam, mas a reduzir o máximo que eles puderem o consumo de carne vermelha. Porque você fala, Sibeli, mas é só na pessoa que tem desbiose que isso vai acontecer, né? A trimetilamina. Mas quem não tem, né? Quem não tem desbiose, levanta a primeira mão, porque realmente é muito difícil no mundo moderno você não ter. Então, realmente, eu acho... E aí, gente, sinto muito as pessoas paleolíticas, né? Da dieta paleolítica, da cetogênica, que é uma estratégia interessante. Nós não estamos falando que a cetogênica não é uma dieta interessante, por exemplo, em algum momento do câncer, em algum momento de crises convulsivas de repetição, mas não Ou é um... naqueles pacientes muito resistentes a sair do platô de resistência insulínica, né? Muito resistente a sair. Tem paciente que não sai raro, mas tem uns que não conseguem melhorar, né? Que tem, não Ô, tem Sibeli, você esqueceu de falar uma coisa que tem na... O quê? Ah, pois é, amiga. Eu sabe, só que o vinho não... A dieta do Mediterrâneo tem lá a tacinha de vinho. Moderado, Sibeli. Quando a gente vai estudar o que o resveratrol traz de benefício, a taça não teria. Mas eu esqueci de falar o quê? Que a dieta do Mediterrâneo ela vem acompanhada do estilo mediterrâneo de ser. E aí, você pediu para eu finalizar com uma frase ou com alguma tipo de informação ou do que eu penso. Eu acho que muito isso está linkado. Não adianta, né, amiga, você não comer glúten, não comer leite, não beber bebida alcoólica, fazer atividade. Ou seja, eu acho que a gente tem que enxergar naquela parte de um ser humano integral, que é o corpo físico, que é a mente, que é a espiritualidade. E eu acho que a dieta do Mediterrâneo tem muito a ver com isso, né? Com essa conexão de vida que o pessoal do Mediterrâneo se propõe, né? São pessoas que respeitam muito a hierarquia familiar.
Geralmente em toda casa tem uma figura mais idosa que ali convive e que ali ainda tem uma postura de comando. Os laços são laços mais firmes do que os laços que essa vida ocidental enlouquecida, né, em termos de trabalho, traz para gente. Então, eu deixo esse recado no final exatamente isso, que a vida tem que ter significado, né? A vida tem que ter conexão. Sem conexão, a gente também não vai morrer menos, porque nós falamos até aqui, mas nós não falamos do estresse. Nossa, que é o pior no meu ponto Que é o de vista. pior. E se eu não tenho um modelo mental, se eu não penso positivo, se eu não sou proativa, se eu não encontrei o meu sentido nessa vida, se eu não acho que eu vou modificar alguém, ou os alguéns que estão próximos a mim, se eu não tenho um ciclo de amizade, porque nós sabemos que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente convive, se esse meu ciclo é saudável, é um ciclo feliz, é um ciclo que busca, então tá tudo bem. O meu recado é esse. Pessoal, muito boa noite e até a próxima, tá? Cibele, beijo no coração. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.